Bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e sobre todas as notícias que podem impactar o mercado tanto no cenário corporativo, político e econômico. Você ainda que não é inscrito no canal, não esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilhe esse conteúdo e acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde nós mandamos o link e também esse material em PDF para você consultar a qualquer momento do seu dia. Todo esse conteúdo de forma gratuita antes das 7 horas da manhã é enviado lá no nosso grupo, nos nossos grupos de WhatsApp, então faça parte também. Ontem, dia 31 de maio, né, fechando aí o mês de maio, um mês aí com muitas notícias positivas para o índice Ibovespa e para o mercado como um todo. Tivemos aí novos recordes, né? Ibovespa renovando sua máxima histórica, alcançando 126 mil pontos e finalmente apresentando ganhos no ano de 2021. Ibovespa vinha aí de uma lateralização e, obviamente, por conta das oscilações, ela ainda operava aí no ano de 2021 um pouco no cenário negativo, olhando como índice Ibovespa, e agora aí um crescimento extremamente forte aí em relação aos demais meses de 2021. O otimismo ele foi aparente mesmo com o mercado norte-americano fechado por conta do feriado, como nós vimos ontem, e o que deu a tônica novamente foi a alta das commodities e os investidores de olho aí no discurso do ministro Paulo Guedes e também do presidente do Banco Central, o Campos Neto, lá no Brazil Investment Forum, onde o Guedes reafirmou a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial e a melhora na arrecadação do país. E por outro lado, o Campos Neto se mostrou extremamente otimista aí com o setor de serviços e a sua retomada aí no segundo semestre, juntamente aí com a retomada de crescimento econômico. Abrindo um parênteses aqui, a gente tem visto aí o setor de serviços sofrendo muito desde o início da pandemia, né? O que mais sofreu em tons gerais, e esse otimismo aí na retomada do setor de serviços, realmente ele traz um olhar bem positivo, visto que os outros setores já começam a andar e o setor de serviços, ainda por conta de todo o receio aí em relação à contaminação, ainda é o setor mais afetado aí, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ontem também foi um dia de reflexão ali em relação ao relatório Focus e perspectivas dos principais economistas do Brasil para 2021 e para os próximos anos, e também investidores continuam de olho aí na CPI da Covid e na crise hídrica, além, obviamente, do que falamos ontem, que é o fato das manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro no final de semana. Olhando já para o exterior, além do feriado nos Estados Unidos e no Reino Unido, que reduziu bastante a liquidez e, obviamente, o volume de negociações que nós tivemos aí no dia de ontem acontecendo no mundo inteiro. Nós tivemos ontem aí a divulgação dos PMI lá na China, em sua maioria eles vieram um pouco abaixo da expectativa, mas o mercado se recuperando também nesse sentido. Já na Europa, o impacto aí das ações do Deutsche Bank, que caíram muito forte após o Fed demonstrar, o Banco Central norte-americano, né, demonstrar preocupações com diversas reportagens que tem colocado aí o Deutsche Bank ali em investigações e talvez aí colocando eles como facilitadores em casos de lavagem de dinheiro. Isso preocupa de forma geral também a Europa nesse sentido. E o relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que foi divulgado ontem também, que de forma geral melhorou a perspectiva de recuperação econômica da zona do euro. Por isso aí tivemos um dia bem mais tranquilo no dia de ontem, mesmo em meio aí a tantas mudanças. Vamos olhar para números de forma geral. O índice Ibovespa no dia de ontem, ele fechou aí com... Deixa eu só voltar aqui. Índice Ibovespa aí fechou com alta de 0,52%, chegando aí a 126.215 pontos. O dólar teve uma leve oscilação positiva, dólar que vinha caindo aí nos últimos dias.
subiu 0,34%, alcançando R$ 5,23. Nos Estados Unidos, de forma geral, as bolsas estavam fechadas aí por conta do feriado, então não comentamos as bolsas norte-americanas, e vamos diretamente aí para falar sobre Europa. O euro aí subiu 0,37%, alcançando R$ 6,40, enquanto nós tivemos aí uma queda na bolsa da Alemanha, muito aí por conta das ações do Deutsche Bank, como nós falamos na abertura do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, e a Alemanha com essa queda de 0,64%, fechou o pregão aí em 15.421 pontos. Já a França caiu 0,57% ontem, chegando aí a 6.447 pontos, e no Reino Unido ontem nós tínhamos aí a bolsa fechada também por conta do feriado bancário lá no Reino Unido. Já a Ásia, ontem de manhã nós já comentávamos sobre o fechamento na Ásia. A China teve alta de 0,97%, alcançando 14.996 pontos, enquanto o Japão caiu 0,99%, caindo bastante em relação ao dia anterior, que tivemos uma alta ali de 2,10% lá na sexta-feira, mas ontem o Japão fechou a 28.860 pontos. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, após muita oscilação, ontem o Bitcoin aí, voltou a ter altas juntamente com o Ethereum. O Bitcoin subiu 2,96%, enquanto o Ethereum aí teve uma alta de 7,67%. Quem continua aí numa tendência de alta, apesar de movimentos menores, é o petróleo futuro, onde o Brent teve o fechamento no dia de ontem a $69,31 o barril, e o WTI chegou a $66,92 o barril, fechamento aí da negociação de petróleo futuro no dia de ontem. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, né? Por ele tratar aí muito de bolsa americana, também não tivemos nenhuma mudança em relação à oscilação do índice VIX, então mantemos a perspectiva de segunda-feira. E olhando aí para metais futuro, o ouro teve nova alta, chegando aí a $1.909,50 a onça, a maior alta do ano aí em relação ao ouro futuro. Alumínio futuro também boa alta, continuando aí no seu progresso, se mantendo aí a $2.506,50, enquanto o ferro refinado também tem oscilado aí positivamente, olhando aí para o mercado futuro. A negociação de ontem, o fechamento foi de $178,63. Já olhando para o índice Ibovespa, as principais altas que nós tivemos ontem ficam por conta aí de Cosan, SAN3, que fechou com alta de 6,61% a R$ 23,37. Enev 3, que é Eneva, né, com alta de 4,5% a R$ 18,46. RADL3, que é Droga Raia do Brasil, né, alta de 3,11% a R$ 28,18. Quem aparece aqui novamente entre as principais altas é Vale 3, subiu 2,85%, chegando a 114.078 pontos, uma das principais responsáveis aí pelos 126 mil pontos do índice Ibovespa, visto que Vale, juntamente com Petrobras, estão entre as principais ações do índice e tem o maior peso dentro do índice Ibovespa. Quem também subiu forte ontem foi TOTS 3, que subiu 2,74%, finalizando aqui as 5 principais altas, e ontem TOTS fechou aí o pregão a R$ 34,47. Olhando aí um pouquinho para as principais baixas, nós tivemos BRKM5, que é Braskem fechando ontem aí com uma queda de 3,22%, voltando aí ao patamar de R$ 50, R$ 50,07 foi o fechamento do dia de ontem. EQTL3, Equatorial 3, tendo queda de 2,71% a R$ 24,73. E GTA3, que é Iguatemi, também caindo 2,61%. Iguatemi, que nas últimas semanas havia tido fortes altas, aí, uma boa valorização, agora entra num processo de correção novamente. Fechou ontem a R$ 43,25.
SBSP3, que é Sabesp 3, ontem fechou aí com queda de 2,07% a R$ 39,13. E ENGIE3, que é Energisa, lá de Minas Gerais, também fechou ontem aí em queda de 1,58% a R$ 46,47. De forma geral, nós tivemos ontem as ações voltadas aí principalmente ao setor de energia e saneamento, tendo bastante oscilação, algumas obviamente oscilação positiva, outras oscilação negativa, muito infelizmente aí por conta da crise hídrica que nós vivemos, e vai beneficiar algumas empresas e obviamente aí tirar muito recurso de outras, fazendo com que se desvalorize a crise hídrica que tem afetado aí o setor elétrico e também o setor de saneamento e distribuição de água como um todo. Olhando para a agenda de indicadores, hoje muito importante, nós temos a divulgação do PIB do primeiro trimestre do Brasil, uma grande expectativa em torno do PIB para analisar aí esse crescimento e principalmente a perspectiva em relação ao restante do ano e próximos anos. E também temos divulgação do PMI da indústria, também mostrando aí o crescimento, a evolução da indústria. Lembrando aí que o PMI ele acaba mostrando, batendo uma foto em relação à perspectiva, aí se está crescendo ou se está decrescendo aí a movimentação na indústria como um todo, se ela está em tendência de alta ou em tendência de baixa para o mês e para os próximos meses. E aí, olhando agora, nós já nos aproximando aí do fim do primeiro semestre e início do segundo semestre, que traz muita perspectiva para o Brasil como um todo. Já o cenário internacional, muito forte a agenda internacional para ficarmos de olho hoje. Hoje tem divulgação do PMI da indústria lá na França, na Alemanha, no Reino Unido, na zona do euro e também nos Estados Unidos. Hoje também tem divulgação da taxa de desemprego e da variação do número de desempregados lá na Alemanha, IPC da zona do euro, que é o índice de preços ao consumidor. Temos reunião da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, muito importante aí, principalmente aí para avaliar a produção e exportação do petróleo como um todo, como é que está o estoque mundial de petróleo, visto que muitos países aí têm reaberto as suas economias e automaticamente isso favorece aí a utilização de combustível fóssil. Hoje também temos discurso aí de diversos membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, e discurso de membros do BOE, o Banco da Inglaterra, que também é muito importante, principalmente aí olhando para o cenário aí da zona do euro e Europa como um todo, que vem sofrendo aí um pouco nesses últimos dias, como eu falei lá na abertura, por conta aí da queda nas ações do Deutsche Bank lá na Alemanha. Olhando aí um pouquinho para cenário político, olhando aí primeiramente para a CPI da Covid. A CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues disse que quer ouvir o presidente da CBF, né? Ontem aí, para quem não está atualizado nesse sentido, a CBF não... agora me fugiu, mas foi anunciado de qualquer forma a realização da Copa América aqui no Brasil, né? E automaticamente isso aí trouxe diversas situações aí que abalaram de forma geral o noticiário brasileiro. Primeiro porque a ideia da Copa América ela seria realizada inicialmente na Argentina e na Colômbia, que em cima da hora decidiram que não conseguiriam realizar, mesmo de portões fechados, os jogos, né? A ideia também é que todos os jogadores que participarem eles sejam vacinados, e esse é um dos problemas que gerou bastante discussão em relação ao Brasil, visto que o Brasil não permite aí nenhuma situação de iniciativa privada fazendo a vacinação de seu elenco, né? Um exemplo, clubes de futebol, entre outros. E também não temos a imunização. Se formos seguir o Plano Nacional de Imunização, os jogadores também não estariam aptos aí a tomar as vacinas, pelo menos jogadores brasileiros. Os estrangeiros, obviamente, poderiam tomar aí já nos seus países de origem e automaticamente não teriam problema, mas isso gerou aí bastante controvérsia. Inclusive, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão aí do anúncio
anúncio da realização da Copa América aqui no Brasil. Ainda dentro da CPI da Covid, a médica Nissi Yamaguchi, que é uma defensora do tratamento da Covid-19 com cloroquina, depõe hoje na CPI da Covid, também deve gerar bastante movimentação no mercado. O presidente da Câmara e presidente do Senado, presidente da Câmara, o Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, eles divergem em relação aí à reforma administrativa, inclusive o senador, o Rodrigo Pacheco, apesar de ter elogiado aí a reforma aí que foi encaminhada pela Câmara e dizendo que o Congresso ele está extremamente favorável ao enxugamento do Estado brasileiro, lembrando que a reforma administrativa tem a principal ideia aí de reduzir o peso da máquina pública, reduzindo alguns benefícios, inclusive. E o próprio Pacheco defendeu o funcionalismo público e dizendo que os funcionários não são o problema, mas sim a produtividade e a estabilidade. E lembrando que dentro da ideia da reforma administrativa é para terminar a questão da estabilidade ou ser mais prolongado o prazo para você conseguir estabilidade dentro do funcionalismo público, e também a avaliação de produtividade está dentro da pauta dessa análise da reforma administrativa. Por outro lado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele colocou em xeque a atuação do governo de forma geral, dizendo que ele não sabe se o governo tem realmente o compromisso para tocar essa reforma administrativa. Por outro lado, o Arthur Lira, então, já defende e diz que o governo será claramente favorável a essa reforma, e essa divergência ela deve ser acertada, mas isso com certeza impacta o mercado também no dia de hoje. Voltando ao tema da Copa América, após toda a polêmica que gerou no dia de ontem, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto alguns ministros disseram que não está 100% confirmada a realização dos jogos aqui no Brasil. A Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu a abertura de inquérito lá ao STF, para que o STF investigue, então, o ministro Ricardo Salles. Ricardo Salles, ali, que é o ministro do Meio Ambiente. Já falamos há algumas semanas sobre essa questão e isso deve continuar movimentando o mercado nesse início do mês de junho, principalmente aí porque existe agora a investigação de um enriquecimento ilícito, existe também uma possível investigação da pasta, do Ministério do Meio Ambiente, que foi solicitada ao STF já lá no mês passado, e automaticamente todas essas críticas devem impactar o governo e automaticamente impactar o mercado. Especialistas aí ressaltam que eleições antecipadas podem corroer as reformas, e essas eleições antecipadas não é o caso de antecipar fisicamente as eleições, mas o fato do atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estarem basicamente em campanha buscando aliados, e isso pode tirar um pouco do foco aí das reformas e também obrigar aí o atual presidente Jair Bolsonaro a fazer concessões para que ele busque aí a renovação do seu mandato lá em 2022 nas eleições. Uma notícia talvez positiva aí para os atrasadinhos, um fio de esperança: o governo pode aceitar aí a nova prorrogação da entrega do imposto de renda à pessoa física, que na prática e na teoria ele finalizou ontem, mas existe uma especulação de um possível veto. Lembrando lá, o Congresso e Senado haviam aprovado a prorrogação até o dia 30 desse mês de junho. O governo não quis fazer essa mudança, principalmente aí por conta aí da arrecadação, que seria bem menor, mas algumas fontes têm dito que o governo pode, nesse momento, abrir mão, aceitar o veto em relação aí à prorrogação do imposto de renda à pessoa física. Então, vale a pena ficar de olho que, se você não entregou a sua declaração, talvez haja mais uma oportunidade. E, infelizmente, a gente sabe que o brasileiro acaba deixando tudo para a última hora. Olhando um pouquinho para a economia, antes de eu falar de economia aqui, acabei abrindo o relatório Focus aqui só para a gente repercutir um pouquinho. O relatório Focus ontem trouxe aí o IPCA pela 8ª semana consecutiva, uma perspectiva de alta na inflação, chegando a 5,31% de alta no final desse ano, 2021.
também pela sexta semana consecutiva aí uma perspectiva de aumento no crescimento do PIB, chegando aí a quase 4% de perspectiva. O câmbio mantido aí pela segunda semana consecutiva na casa dos 5,30 e a Selic pela primeira semana, né, dentre as últimas aí, uma perspectiva de novo aumento, saindo de 5,5, a perspectiva então é de 5,75 a taxa Selic até o final do ano. Lembrando que, inclusive, aí na semana passada falamos que alguns especialistas enxergam até um pouco a mais, talvez chegando a 6% a taxa Selic ainda em 2021, principalmente para atrair mais recursos estrangeiros e também reter um pouco da inflação que tem aí subido consideravelmente. Já o IGPM, que mede a inflação aí do atacado, também uma perspectiva de nova alta, chegando aí a 18,52% de alta, a perspectiva dos especialistas em relação a relatório Focus. Como eu não havia trazido aqui no slide, aproveitei para verificar essa situação e discutirmos aqui rapidamente. Falando um pouquinho mais de economia, o ministro Paulo Guedes, que ontem deu diversas entrevistas, ele fala aí em uma redução da dívida PIB para o segundo semestre, né, alcançando aí novamente o patamar de 85%, o que é muito importante realmente se acontecer, lembrando aí que o Brasil vem sofrendo aí, infelizmente aí por conta dos gastos com a pandemia da Covid-19, aumentando aí principalmente a sua relação de dívida versus PIB, e havia uma grande preocupação aí de nós ultrapassarmos 95% até da relação dívida-PIB do Brasil. Paulo Guedes, então, acha que no segundo semestre nós já reduzimos e voltamos aí para o patamar de 85%. Não é o ideal, mas já é uma boa melhora em relação a outras expectativas. A Pfizer pede aí para incluir na bula a vacinação aí de adolescentes a partir dos 12 anos, então essa possibilidade aí de adolescentes entre 12 e 18 anos já serem vacinados, a única vacina até o momento que teria essa possibilidade. Todas as demais têm recomendação aí a partir dos 18 anos. O governo, de forma geral, tanto o ministro Paulo Guedes, a sua equipe e demais membros do governo estão extremamente confiantes em relação às ofertas aí de privatização da Eletrobras e dos Correios. A MP aí para privatização da Eletrobras já foi aprovada no Congresso, deve entrar em votação no Senado também, e existe também todo o encaminhamento aí para a privatização, né, desestatização e privatização também dos Correios, e se imagina aí dentro do governo uma grande busca aí por esses leilões aí que podem acontecer ainda dentro do mandato do presidente Jair Bolsonaro. A Anvisa avalia a aquisição de quase 100 milhões de doses das vacinas da Covaxin e da Sputnik V. A Covaxin é aquela vacina da Índia e a Sputnik V a vacina russa, né? A gente já falou várias vezes delas aqui. Diversas vezes a Anvisa recusou as importações e não aprovou, não liberou o uso delas no país. Agora foram enviados novos documentos, e esses novos documentos, aí, conforme a Anvisa havia solicitado, serão analisados, e o Brasil aí pode então daqui a pouco importar aí quase 100 milhões, na verdade são 95 milhões de doses das duas vacinas, né, um pouco de cada uma. Debêntures incentivadas poderão financiar obras de resíduos urbanos, resíduos sólidos urbanos, né? A parte do lixo como um todo, algo que preocupa bastante e um segmento que tem crescido bastante, principalmente porque, como a gente sabe, só temos um planeta, né? E se nós o destruirmos, nós acabamos morrendo também. Então, uma preocupação aí de governos e entidades privadas também na contenção e na forma de você acondicionar aí os resíduos sólidos urbanos. As debêntures incentivadas, se você não conhece, debêntures são dívidas de empresas, e o governo ele incentiva algumas empresas, e esse incentivo é a isenção de imposto de renda para as pessoas que compram as debêntures dessas empresas, principalmente empresas relacionadas aí à infraestrutura. Então, normalmente aí empresas aí que vão fazer obras em estradas e vão ter a concessão dessas estradas, em portos, aeroportos. Normalmente essas empresas, quando emitem debêntures, que são dívidas da empresa em relação aí aos investidores,
o governo muitas vezes incentiva com a isenção do imposto de renda. E agora existe essa possibilidade aí para financiamento de resíduos sólidos urbanos, também uma notícia interessante que deve movimentar o mercado como um todo. O Federal Reserve, né, lá nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano, disse que o Bitcoin não deve escapar de regulamentação, lembrando aí que toda essa oscilação das criptomoedas e principalmente do Bitcoin entre tweets de Elon Musk, proibição da negociação de Bitcoin na China, a China como um todo querendo reduzir a utilização de Bitcoin aí para valorizar o yuan digital também, né? Além disso tudo, se falava muito sobre a regulação do Bitcoin como um todo. E agora o Banco Central norte-americano diz que dificilmente haverá como escapar dessa regulamentação. Entrando um pouquinho aqui no cenário corporativo, já que estamos estendendo o nosso horário, jornais falam aí na troca de comando da BB Seguridade. Obviamente, aí, todas as trocas, aí, quando nós falamos de órgãos públicos e principalmente Banco do Brasil, que já sofreu diversos revés em relação à saída de comando, tanto do presidente, conselheiros e outros, acaba impactando o mercado. Grupo Pão de Açúcar, tentando acelerar suas vendas aí no online, ele aproveita aí então toda a logística do Mercado Livre, uma parceria entre Grupo Pão de Açúcar e Mercado Livre. Lembrando, a gente já falou diversas vezes aqui que o Grupo Pão de Açúcar, inclusive, que teve aquela cisão com a Açaí e teve forte queda aí nas suas ações após aquela cisão, está tentando atuar muito forte aí e melhorar o seu caminho do digital, as vendas no digital. E obviamente, quando nós falamos em venda no digital, nós necessitamos também da logística de entrega, e nesse momento o Grupo Pão de Açúcar então tenta acelerar isso através de vendas em parceria com o Mercado Livre, que faria toda a parte logística. O Mercado Livre que já tem uma expertise muito grande nesse sentido. A JBS paralisou as operações na Austrália por conta de um ataque cibernético, um ataque hacker, né? E interessante que cerca de 20% do consumo da JBS é o mercado da Austrália, e além disso, cerca de 8% da receita consolidada da empresa também responde aí pelo mercado da Austrália. Isso pode ter um impacto muito grande para a companhia, que paralisou e não tem uma informação ainda de quando retorna às suas atividades. A BRF aprovou a emissão de debêntures, né, no valor de 1 bilhão, então aí você que gosta de investir em debêntures, também uma oportunidade. E em meio a dificuldades no setor, o crédito veicular tem salvado aí o mercado automotivo. A gente já falou aí diversas vezes sobre aumento no preço de veículos, a falta de veículos no mercado, inclusive na notícia seguinte a Volkswagen anunciando aí que vai parar por 10 dias 2 das suas fábricas no Brasil por falta de insumos, componentes aí, semicondutores e principalmente aí, chips, né, que é a principal falta no mercado hoje, essa falta de peças também. Em meio a toda essa dificuldade do setor, as instituições financeiras aí têm auxiliado aí, e de forma geral o crédito veicular subiu cerca de 32% aí durante a pandemia e no início desse ano. Instituições financeiras como um todo aí que fazem crédito veicular aumentaram prazos, aumentaram a régua para em relação às aprovações de crédito, e também os anos de veículo, né? Normalmente existia aí um teto aí de 8 anos para financiamento de veículos das principais financeiras do Brasil. Aumentou-se esse lastro aí para veículos com até 12 anos de uso, o que tem facilitado um pouco aí o setor. E a notícia de ontem, que pode impactar o mercado hoje também, a Nestlé anunciou um relatório em que ela sabe e ela reconhece que mais de 60% dos seus produtos não são saudáveis. Isso também pode movimentar o mercado no dia de hoje. Apesar de bolsas fechadas, muitas notícias aí em relação ao mercado ontem e perspectivas para hoje. Já são 6h19 da manhã. Vamos finalizar aqui falando sobre o fechamento e abertura de mercado. China já tem a bolsa fechada, as bolsas asiáticas já fecharam. A China teve alta de 0,26%, fechando o pregão novamente acima dos 15 mil pontos.
15.034 pontos, fechamento da China. Olhando também para a Ásia, o Japão, que também já fechou, teve uma queda de 0,16%, chegando aí a 28.814 pontos. Lembrando aí que na sexta-feira o Japão retomou aí 29 mil pontos, algo que não acontecia há algumas semanas, e duas quedas consecutivas levaram aí a retomada abaixo dos 29 mil pontos. Olhando para a Europa, nesse momento aí o DAX na Alemanha sobe 1,40%, o CAC na França sobe 0,75% e o Reino Unido, que ontem também teve negociação fechada por conta do feriado bancário, sobe 1,28%. Olhando aí agora para o pré-market da Bolsa Americana, nós temos Dow Jones subindo 0,75%, S&P 500 subindo 0,70% e Nasdaq subindo 0,65% nesse momento, 6h20 da manhã. Perspectiva aí de alta para as bolsas globais. Índice Ibovespa aí pode ter novas altas acompanhando aí as bolsas internacionais, mas existe também um risco aí de realização por conta das principais altas e do movimento do mercado na sexta-feira e ontem. Esperamos aí novas altas, esperamos aí o mercado refletindo também o exterior, e lembrando, o mercado é soberano e as notícias internas podem impactar positiva ou negativamente aí nesse resultado do índice Ibovespa. Obrigado pela sua companhia, deixa seu like, se inscreva no canal, acesse um dos nossos grupos e eu te vejo amanhã a partir das 5h50 para nós falarmos aí sobre o fechamento do mercado no dia de hoje. Tchau, tchau!